Já parou para pensar qual o sentido da vida para você? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Disse o gato para a perdida Alice no País das Maravilhas. Tá perdido? Não sabe qual é a sua vocação? Aliás, vocação, que vem do latim vocare, que significa chamado. E aí, qual é o seu chamado? Nós vivemos numa sociedade que sofre demais com o vazio existencial, que é nada mais nada menos que falta de sentido. E as pessoas buscam no consumismo, no individualismo, na falta de limites, prazeres desenfreados, para tentar preencher a vida. Questionamentos como: por que eu existo? Ou por que eu nasci? E as ofensas? Você não serve para nada. Ou murmurações: eu só sirvo para isso ou para aquilo. Logoterapia vem de logos, que significa sentido. Então, a grosso modo, é a terapia do sentido. Por isso que nós estamos falando hoje a respeito do sentido da vida. No consultório, sempre que eu faço essa pergunta, qual o sentido da vida para você, quase ninguém sabe responder. E aí? O sentido sempre é possível na vivência dos valores, e nós vamos falar hoje sobre os valores. São 3 valores necessários para nós conseguirmos encontrar o possível sentido da vida. São os valores de criação, experiência e atitude. Nos valores de criação, é aquilo que você entrega ao mundo, o que eu faço, o que você faz. Pode ser seu trabalho, simples ou complexo. Você é uma peça da engrenagem, que proporciona a entrega de algo. Pode ser o estudo, a dedicação para determinada profissão na qual você quer seguir, ou até mesmo uma questão intelectual, a fim dos seus conhecimentos auxiliarem a sociedade. Olha só, você não precisa ser um inventor ou um desenvolvedor para estar nos valores de criação. Até mesmo no esporte, atletas fazem de técnicas e treinos algo a motivar, a se admirar, o esforço e dedicação que engloba tudo isso. Se é para fazer algo, faça bem feito, sem julgamentos, porque, aliás, quantas e quantas pessoas julgam a sua escolha, a minha escolha? Talvez porque aquilo não é tão importante para ela, ou porque talvez aquilo não faz sentido nenhum. Um exemplo, trabalhar a vida inteira numa empresa, ou escolher ser um atleta competidor, ou ser um intelectual. A escolha é sempre sua. É você que tem que se sentir bem se doando pela escolha. Mas cá entre nós, algumas escolhas parecem que nos levam ao julgamento racional. Quantas e quantas pessoas não estão discutindo por política e fazem disso o sentido da vida, ou até mesmo colocam no futebol todo o sentido. E aí nós entramos nos valores de experiência. O que nós recebemos do mundo. A beleza da natureza, a beleza artística que vai englobar artes, músicas, teatro, cinema e até mesmo estética. Detalhe, e as mulheres que se arrumam para as outras, para os outros. Aliás, o valor da experiência, ele se baseia no relacionamento com as outras pessoas. Aí que entra a característica da autotranscendência que nós tanto falamos aqui. Viktor Frankl já dizia que o ser humano nunca é voltado para si mesmo. Ele existe para se voltar ao outro ser humano. Se encontrar com alguém, servir, fazer algo ao outro. E cuidado, se a gente se desliga dessa visão, nós estamos a caminho do adoecimento. Em todas essas experiências nós encontramos sentido, inclusive na religiosidade, que trabalha muito as questões da caridade, da fraternidade. Vamos lembrar de Mateus 25:40, que diz que todas as coisas que fizemos isso aos pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que fizestes, nos disse Jesus. Transcender, sair de si, se doar. Lembra da canção e passagem bíblica? Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão? Mas um detalhe. Os valores de criação e experiências, eles acontecem quando nós estamos de bem conosco. Porque se nada está dando certo, se nós estamos em crises financeiras, profissionais, no relacionamento, sofrendo até mesmo doença, ou passando por perdas, lutos, aí fica um pouquinho mais complicado. E é nesse complicado que nós entramos nos valores de atitude. Porque nós podemos tomar uma atitude, até mesmo diante do sofrimento, e daí descobrir um sentido até mesmo na dor. A atitude que nós podemos tomar diante do sofrimento inevitável. Ainda se a única coisa que tem para se fazer é encarar o sofrimento de cabeça erguida. Na teoria, parece fácil, né? Mas Victor, que ficou no campo de concentração, ele deixa um exemplo que aconteceu na Segunda Guerra. Ele relata pessoas que iam para a câmara de gás, com a cabeça erguida, tentando preservar a dignidade, mas o mais bonito de tudo,
com as orações nos lábios. Lembra que nós falamos sobre as questões biopsicoespiritual? A espiritualidade ajuda demais na questão da dor e no sofrimento e auxilia para esse valor de atitude. Lembra, nós sempre podemos ter uma atitude mesmo diante do sofrimento. Para quem tem um porquê, aceita qualquer como. Eu sei que é polêmico o que eu vou falar aqui, mas a fragilidade humana no decorrer das gerações cada vez fica mais sensível diante dessas dificuldades. Um exemplo, quando nós falamos de dano e ofensa. Quando nós fazemos de palavras danos que machucam mais que um golpe. E na realidade nós devemos filtrar, porque são apenas ofensas. Nós precisamos acreditar no nosso potencial, sermos fortaleza. E aí mais uma vez na polêmica, aquilo que se diz a respeito de geração raiz ou geração Nutella. E aí, diante dos valores de criação, experiência e atitude, você consegue responder o seu sentido da vida? Ele pode mudar no decorrer da vida, tá? Se transformar. Você tem que ver novas possibilidades. Mas esteja atento, cuidado, para o seu sentido não ser egoísta. Quando nós caminhamos juntos, nós chegamos mais longe. Viktor Frankl nos diz na logoterapia que nós devemos transformar os aspectos negativos da vida em algo construtivo e percebermos que a vida realmente tem um sentido. E aí, nós percebemos que nós somos úteis uns aos outros. A logoterapia ela é sustentada por 3 pilares: a liberdade de vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Imagina se a empresa que você ama te dispensa, se o hobby, esporte que você escolheu, você sempre é um perdedor, ou se seu relacionamento chega ao fim. Detalhe, é você que tomou um pé na bunda. E se você sofreu uma perca irreparável. Diante de todos esses, nós temos a liberdade de vontade. Eu vou encontrar um outro trabalho, vou entrar em outro relacionamento. A vontade de sentido. Eu vou me esforçar para ser melhor no que eu estou fracassando. E por fim, descobrir o seu sentido da vida. Que mesmo diante das dores nós possamos crescer, aprender e vivermos nossa vida com mais amor. Deixa seu like e compartilhe com quem está perdido sobre que caminho seguir. Até mais!